Você acredita que deuses podem morrer? Ou como nós aprendemos, o verdadeiro Deus é imortal. A mitologia nos diz que um homem pode alcançar a ser Deus e substituir um Deus. Mas o que a Bíblia nos afirma? É o que nós vamos conversar hoje no nosso bate-papo cristão. A paz do Senhor a todos, mais um bate-papo cristão está começando. Eu sou o Anderson Ricopello e hoje nós vamos refletir um pouco sobre isso, resgatando um quadro bem antigo aqui do canal, que é o Cristão Nerd. E para falar isso, nós vamos pincelar um pouco sobre algumas mitologias antigas usadas em produções da cultura pop e também de um mangá anime muito famoso, o Dragon Ball. Então, se você quer fazer parte desse bate-papo, já se inscreve aqui no canal, ative o sininho para que todas as semanas, ou às vezes todos os meses, você possa participar aqui do nosso bate-papo. Nos acompanhe também nas redes sociais, agora nós estamos em mais redes sociais, todos os dias levando uma palavra de reflexão para que nós possamos entender como nós devemos levar a nossa vida com Deus. Mas vamos logo começar o nosso bate-papo de hoje. E muito bem, irmãos, nós temos nas mitologias antigas, principalmente na grega, que acaba sendo aí a mais conhecida, a mais divulgada no meio da arte, de livros, de filmes, de desenhos animados, deuses que, dado um determinado tempo, morrem. Deuses que são substituídos por outros seres humanos que acabam elevando a sua condição humana, a sua condição espiritual e alcançam os deuses. Nos animes japoneses, isso também é muito comum. Uma prova, como eu disse no começo do vídeo, é o Dragon Ball. Se nós pegarmos a mitologia grega, Zeus, ele, para criar um filho, tem que se reproduzir, inclusive adulterando com mulheres terrenas, enquanto o nosso Deus envia o seu filho através de uma virgem. Esse mesmo Deus que nós servimos está fora do tempo e espaço, é onipresente, onisciente e onipotente. Os deuses da mitologia, como nós vemos, são finitos. Eles têm um início, um fim. O Deus que tudo cria foi criado. Isso porque quem cria a mitologia, quem cria o Deus, coloca o Deus na sua capacidade, na capacidade humana. O nosso Deus não foi criado, portanto, ele está além da compreensão humana. Nós vemos nos filmes deuses de várias situações, para várias finalidades, aonde nós vemos que eles têm um início, a criação, sua nascença, semideuses, como Hércules, feitos de produtos de adultério, como eu disse agora há pouco, de um deus com uma mulher humana. Mas será que isso são realmente atributos de deuses? Só aí nós percebemos a grande diferença do Deus verdadeiro, do Deus único, Criador de todo o universo e remidor da humanidade, para os deuses criados por homens e que se popularizaram através da cultura. E trazendo isso então para o que eu tinha falado para os animes e principalmente para Dragon Ball, nós vamos além. Porque no Dragon Ball nós mostra uma coisa que a princípio é até
interessante, porque a grande maioria, a esmagadora maioria dos personagens que são introduzidos na trama são introduzidos como vilões, se tornando amigos do protagonista depois. Com raras exceções, e alguns até ajudam o protagonista em determinados momentos, mas pensando em se vingar, a grande maioria acaba sendo que se torna para o grupo de heróis. Mas isso é bacana, o que tem contra? O que tem contra é que, em determinado momento da trama, todos morrem, são ressuscitados, e não há questão da vida e da morte. E eles vão assumindo um papel tamanho que eles começam a ter contatos com os deuses do seu mundo, da sua realidade, daquela obra de ficção. Sendo assim, em poder, eles começam a se equiparar a deuses, conforme até sendo convidados a ser deuses, como é o caso do protagonista Goku em Dragon Ball Super, em relação ao Bills, que o anjo que acompanha o Bills, que é o deus da destruição, veja só, um deus criado para destruir tudo. Isso não é obra do Deus, é obra de quem está lá embaixo, né, do inimigo das nossas almas. Mas bem, então diz que quando aquele Deus morresse, o Goku poderia substituí-lo. E assim é com Kami-sama, que é o Deus da Terra, que um ser mortal até se divide em dois para expulsar a sua maldade, e fica um ser totalmente bom e um ser totalmente ruim, que é o Piccolo Daimao, que na tradução dita pelo próprio mangá é o rei dos demônios, né? No anime, a tradução em português pelo menos trata ele como o rei do mal, no mangá é rei dos demônios. E ele, com o tempo, também se alia aos protagonistas, aos mocinhos, assim como o personagem Vegeta. E o que eu acho interessante nisso tudo é justamente que, num determinado ponto, eu não sei agora de qual das sagas, o Piccolo morre. Quando ele morre, né, tem um especial que a família do mal, a família demônio, vem para matar o Piccolo por traição. Mas o Piccolo, quando ele morre, eu acredito que seja no GT, porque o Goku está como criança, o Goku está tirando todo mundo da Terra, e tira o Piccolo, ele está sem energia, o Piccolo está indo para o inferno. Igualmente o Vegeta, mesmo após a redenção, mesmo após vencer inimigos para proteger a Terra, vai para o inferno. Quando ele volta para lutar contra o Majin Buu, que ele acaba morrendo, ele pergunta inclusive para o Piccolo que se ele morresse novamente, se ele poderia encontrar com o Goku onde ele estava. O Piccolo diz então que não seria possível, porque o seu corpo seria desfeito, sua alma iria para outro indivíduo, mas que ele nunca encontraria o Goku e que ele deixaria de existir. Anderson, mas é a crença deles. Mas como se baseia essa crença? Como nós podemos enxergar essa crença conhecendo a Bíblia? Muito me traz estranhamento. Tudo bem que o país onde é criado o anime, onde é criado o mangá, não é um país cristão. Mas analisando conforme as nossas crenças, como tem falhas nessas crenças, nessas religiões. Não falando mal de nenhuma aqui, mas porque eu tento me tornar uma pessoa melhor então, se mesmo eu sendo melhor, o meu passado vai pesar mais do que as minhas obras futuras, e eu vou ser destruído como uma alma ruim da mesma forma.
Então por que eu vou tentar evoluir? Porque eles pregam a evolução para você crescer espiritualmente. Mas para que eu vou buscar isso se o meu arrependimento não vai valer de nada? Que evolução que eu vou ter se o meu fim vai ser o mesmo das minhas primeiras obras? Então não é nem só a questão de ser uma religião diferente e de analisar aos olhos do cristianismo, aos próprios olhos de quem segue essa religião, porque não tem uma questão que me faça acreditar que o que fala ali é verdade, porque cada hora é falado uma coisa. Ou eu não tenho direito à redenção, ou essa redenção eleva o meu plano espiritual para eu ir melhor e eu me salvo da condenação. Mas ele fala que a alma dele vai voltar numa outra pessoa, que vai começar tudo do zero, tudo de novo. A punição dele permanece. A punição dele continua. E muitas vezes nós nos colocamos em xeque, mesmo sendo cristãos, se nós somos salvos, se Jesus realmente nos perdoou, e invalidamos a nossa redenção recebida de Cristo na cruz do Calvário. Invalidamos o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário para nos salvar. Que esses exemplos sirvam para nós analisarmos a verdade, não só à luz das Escrituras, mas à luz do que as pessoas que não estão em Cristo nos ensinam sobre as suas crenças. Se tem base, se é coerente ou não. Cabe a cada um de nós analisarmos e nos voltarmos para o que aponta a Cristo, para que assim nós possamos ter a nossa vida verdadeiramente transformados e verdadeiramente redimidas para uma nova vida. Muito bem, irmãos, o Bate-Papo Cristão vai ficando por aqui. Deixe o seu like nesse vídeo se você gostou do conteúdo, porque assim o YouTube entende que você gosta das nossas reflexões aqui e mostra para você todas as vezes que sair um vídeo novo, e vai começar a recomendar também para você vídeos falando sobre a palavra de Deus, falando sobre teologia. Compartilhe esse vídeo com quem às vezes está bambeando, achando que as outras religiões também são cristãs, porque tem muitas religiões ditas cristãs que por trás não há nada do Evangelho, e que nem todo caminho leva a Deus, como diz o ditado secular. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês, e até o nosso próximo encontro.